Bom, difícil falar depois do Marco Aurélio, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Carlos, o convite, Maria Regina, que organizaram aqui. Prazer estar com o Marco Aurélio, com o Pedro. Agradecer o Gonçalo também, que está sempre organizando aí os eventos do GRRI. Tantas amigas que estão aqui do GRRI. Renata, de Médicos Sem Fronteira. Bom, em primeiro lugar, dizer que eu estou falando, logicamente, em caráter pessoal, né? Eu sou diplomata, mas, enfim, não estaria usando broche e não estaria expressando as opiniões que pretendo expressar em nome do Itamaraty, né? Eu estou falando em caráter pessoal, que é como eu participo no GRRI, inclusive, né? Para não criar nenhuma confusão e poder ficar livre de dizer tudo o que eu penso. Bom, primeira questão que eu acho que se coloca, quer dizer, nesse momento, eu coloquei isso lá no debate em Porto Alegre, quer dizer, eu acho que até alguém estava interpelando o Marco Aurélio sobre a questão da política externa, né? Você, né? E eu dizia isso lá em Porto Alegre, eu acho que a gente um pouquinho pecou, nós da esquerda, quer dizer, por não termos colocado a política externa no centro. Porque se há algo de distintivo entre os dois projetos, eu acho, é a política externa, né? Porque se você pega o outro projeto, quer dizer, o não soberano, né, um projeto eu classificaria de neocolonial, né, porque basicamente ele é neocolonial. Eu não gosto muito de neoliberal, eu acho que neocolonial é mais preciso, a palavra acho que é mais precisa. Você mede as coisas muito facilmente, quer dizer, a independência, entre aspas, né, do Banco Central, por exemplo, né, na verdade a dependência do grande capital financeiro, né, ou as negociações de livre, entre aspas, comércio, na verdade, a subordinação do nosso modelo econômico a um outro modelo econômico, enfim, né, e uma relação claramente predatória, né, enfim, muito no modelo neocolonial, né. Então, enfim, eu acho que isso era uma primeira questão que eu queria pontuar. E aí, a questão da inserção da inserção internacional brasileira, quer dizer, eu acho que a gente, de alguma forma, poderia pensar isso de uma forma mais ativa até. E a Maria Regina tem colocado muito a questão do excedente de poder, né? Eu lembrei daquela reflexão uma citação comum, conhecida do Kennedy: não pergunte o que a nação pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ela, né? Então, o que seria o papel do Brasil no mundo? Marco Aurélio acho que já colocou muito bem a partir, que também era uma reflexão que o embaixador Samuel fazia, né? E tem até um livrinho que vocês estudam relações internacionais devem conhecer. Eu acho que foi a FUNAG, né, que fez, bem na cabeça do embaixador Samuel. Ele pegava os países com maior população, os países com maior, enfim, território, por aí ele ia, né, e aí a partir disso você pode fazer cruzamentos muito interessantes, né. Então, a partir disso, quer dizer, pegando a reflexão da Maria Regina, que ela colocou a questão do excedente de poder, a minha pergunta era um pouco, e o potencial de poder, né? Quer dizer, o que é o papel do Brasil? Né? E eu lembrei, enfim, eu sou neto de italiano, vocês me permitam algumas citações aqui da cultura italiana, mas eu lembrei, eu vi uma biografia do Michelangelo, que eu já não me lembro de quem é, mas de como ele escolhia com muito cuidado os blocos de mármore, né? E aí eu me colocava, quer dizer, a questão de em que momento ele via o Davi ali dentro, né? Em que momento ele via a Pietà ali dentro, né? Em que momento o Moisés, né? Não é? Então, como é que... E parece que ele escolhia isso com muito cuidado, e Carrara, enfim, está longe, né? A cavalo devia dar uns 3, 4 dias, enfim, não era pouca coisa, né? E um pouco porque a gente trabalhando no dia a dia, né, com relações internacionais, e principalmente no meu caso, com cooperação humanitária, né? E também é toda a parte de segurança alimentar, né? Quer dizer, você sente muito isso, quer dizer, essa expectativa que existe com relação ao Brasil, né? Quer dizer, o que é que só o Brasil pode aportar, né? Que eu vejo um pouco, quer dizer, como um processo de crescimento de uma nação, como é o nosso processo também de ser humano, né? Aquele momento de individuação, diria o Jung, né?
E aí até tem uma reflexão, de novo fazer uma citação de um italiano aqui, do Pasolini, e eu vi que o Abel Ferrara fez um filme agora sobre os últimos momentos do Pasolini, né? Aquela entrevista dele maravilhosa para o Fúrio Colombo, Estamos Todos em Perigo, né? Eu acho que é muito interessante, o título é muito interessante, ele dá uma entrevista, a entrevista é 3 horas antes de ser assassinado, e o que ele diz, olha, estão em perigo tanto os opressores quanto os oprimidos, na verdade, né? Porque os opressores pensam no modelo de subordinação, né? E os oprimidos, porque são oprimidos, enfim, estão oprimidos a esse modelo. E é bem interessante a gente pensar, quer dizer, a evolução da Itália, né? Quer dizer, e aí quem aqui, enfim, tem mais idade vai lembrar da Brasiliense, o que era Brasiliense nos anos 70, e foi a edição do livro dele, O Caos, né? Que saiu com o título de Caos, não era, eram crônicas dele para o Corriere della Sera, e ele colocava exatamente isso, ele diz, olha, você vai ter um momento, a partir da Segunda Guerra, em que vai haver uma diminuição da hegemonia da Igreja Católica, né, enfim, no caso da Itália, né, e você vai tendo, em contrapartida, quer dizer, um aumento da hegemonia, o conceito gramsciano de hegemonia, né, do capitalismo, né, o que vai vai fazer com que a sociedade, em algum momento, seja extremamente individualista, né, e perca a sua própria noção de cultura, né? Enfim, ele muito em cima da interpretação política a partir da noção de cultura muito gramsciano, né? Se a gente pensar no caso da Itália, hoje é muito isso que aconteceu, né? Quer dizer, eu diria que hoje a cultura italiana é quase uma subcultura, o que é uma coisa impressionante, um país com 2/3, né, dos bens culturais do mundo, enfim, né? E assim por diante, mas que já não se reconhece mais como tal, né? O italiano hoje se vê quase como uma sublíngua, né? E eu acho isso interessante, quer dizer, porque a gente fazia essa reflexão, em que momento você tem essa interrupção do processo de individuação, né? Em que momento eu deixo de ver o meu potencial, né? Como país, por exemplo, né? Que foi o que aconteceu com o caso da Itália, quer dizer, e que risco a gente corre, né? Nesse momento, quer dizer, porque acho que a gente, nesse momento, toca a história com o dedo, né? A gente está a 2 dias de uma eleição, enfim, absolutamente fundamental para a nossa história, para a nossa cultura, para a nossa noção de nação, né? E aí, juntando, enfim, a questão da individuação, quer dizer, se a gente for pensar no caso, enfim, da igreja, é muito clara a noção de missão, né? Eu tenho uma missão no mundo, né? Eu estou aqui, eu tenho uma missão, cada um de nós tem uma missão única neste mundo, né? Então, como ser humano, eu também penso como individuação, né? Voltando aí para a categoria do Jung, né? Então, como nação, né? O que seria o nosso papel, né? O que seria essa nossa inserção, né? Mas uma inserção, aí vou para o meu ex-chefe, o Celso Amorim, né? Ativa, né? Porque Itamaraty, e aí tiro o Barão do Rio Branco, Santiago Dantas, os chanceleres do Jango, enfim, né? Evandro Lins e Silva, enfim, que tinha uma postura muito ativa, né? Mas a tendência do Itamaraty era ter uma postura mais passiva, mais reativa, né? Nesse governo Lula, quer dizer, a gente tem que um pouco se inovar daí, né? E você, nesse processo, quer dizer, o artigo 4º, o Marco Aurélio menciona, quer dizer, foi muito importante, né? Em primeiro lugar, a noção de soberania, quer dizer, eu tenho de me pautar por uma noção de soberania, né? Um país soberano, portanto, né? Não mais um país que segue determinados parâmetros que são estabelecidos fora, mas que, né? que estabelece parâmetros por si mesmo, como uma comunidade, como uma nação. E isso nos leva, quer dizer, se a gente for pensar, por exemplo, a reconhecer, no caso do Irã, uma negociação tão complexa, o nosso papel, né? De muita ousadia, né? Olha, aqui eu tenho um papel a cumprir, né? Só eu, praticamente, né? Só o Brasil poderia ter cumprido aquele papel, né? Esse eu acho que é um exemplo de sucesso, se a gente quiser, né? Enfim, depois, tudo que aconteceu depois, enfim, eu acho que faz parte de um processo histórico. Agora, se a gente for pegar no caso do Egito, por exemplo, isso não acontece, né? Quer dizer, nós provavelmente teríamos sido o único país que poderia ter evitado aquele golpe, e, no entanto, a gente não conseguiu, né? Quer dizer,
presidente Morsi é o primeiro presidente egípcio a visitar o Brasil, e ele disse muito claramente na reunião, disse para a presidenta e disse para os ministros que ele queria ouvir dos ministros da área social diretamente, enfim, o detalhamento dos programas, né? E foi muito interessante quando a Tereza Campelo termina de fazer a apresentação, enfim, aí o Pepe Vargas faz a apresentação do PAA, dos projetos do MDA, e a Tereza depois me diz: ele está com uma cara estranha. Eu falei: ele está assustado, né? Porque você pega toda aquela gama de programas que o Brasil tinha e mais a noção de que aquilo foi construído de uma forma muito participativa, né? Se a gente for pegar os principais programas brasileiros, quer dizer, a ampliação da alimentação escolar, os 30% a serem comprados, né, da agricultura familiar para alimentação escolar, o PAA, né, ou o Pronaf, você vai ver que tudo aquilo foi construído com uma enorme participação, porque senão não é possível, inclusive, né? Você não tem como passar essas coisas no Congresso, você não tem como transformar políticas de governo em políticas de Estado passando leis no Congresso, se não for assim, né? Então, uma forma de ver isso, quer dizer, para mim, nesse trabalho desses 12 anos, enfim, nessa unidade, que foi criada para ser um pouco a interface do Fome Zero, e, portanto, de um dos programas mais exitosos, portanto, uma das faces mais, digamos, requeridas em termos de cooperação brasileira, e aí faço meia-culpa institucional, quer dizer, eu acho que nós, diplomatas, e até com o embaixador Samuel, a gente tinha uma diferença com relação a isso, embora tenha sido um chefe absolutamente extraordinário, enfim, como eu não tive o outro, a gente tem uma dificuldade de ver a centralidade da cooperação, né? A partir do momento que o Brasil muda de papel, passa a ser a 7ª economia do mundo e tem essa inserção que o Marco Aurélio dizia na América Latina, ele tem também em termos africanos e asiáticos, né? E do Oriente Médio, né? Então, aquilo que eu dizia, quer dizer, eu via com a angústia que eu sentia, quer dizer, quando eu estava na Índia e vi a Al Jazeera, em grande parte, a Al Jazeera contribuiu muito para aquela revolução, há que se dizer, quer dizer, né? E fiquei vendo a Al Jazeera em inglês, enfim, né? E o que eu via era o modelo brasileiro passando na minha frente, quer dizer, o subtexto da Al Jazeera, olha, no Brasil deu certo, pode dar certo aqui também, né? Tanto que depois fizeram o debate, chamaram o Lula, chamaram o Celso Amorim para falar lá, né? E aí, quer dizer, a nossa dificuldade em dar a mão para o Egito e dizer: vem, né? Demoramos meses para a gente conseguir prestar cooperação para o Egito, né? Porque temos uma estrutura, eu até falei para o ministro Figueiredo semana passada, olha, a nossa estrutura de cooperação é caótica, né? Quer dizer, nós não conversamos entre nós, quer dizer, a cooperação humanitária está por aqui, a técnica por ali, nós não conseguimos ver a mudança de perfil do Brasil, nós mesmos não internalizamos isso, né? Que hoje as nossas responsabilidades são imensas em termos internacionais, né? E não só na região, né? Mas no Oriente Médio, enfim, 5 minutos. Bom, então vou rapidamente para as 3 contribuições que eu vejo, em termos de missão, individuação, inserção, como vocês quiserem chamar. Em primeiro lugar, quer dizer, a questão da participação, né, a questão do diálogo, né? Eu vejo o Brasil como sendo o país, enfim, que mais desenvolveu a tecnologia social de diálogo, né? E isso se reflete, por exemplo, na instância mais participativa hoje do sistema das Nações Unidas, que é o Comitê de Segurança Alimentar da FAO. Isso não sou eu que digo, é o Ban Ki-moon que diz, que é muito inspirado no nosso Conselho, né? Participação da sociedade civil, fala a delegação americana e fala via campesina em seguida, no mesmo nível. Na hora de votar, votam só os governos, porque é um organismo intergovernamental, né? Mas falam no mesmo, e isso foi muito o Brasil. Quer dizer, os países do Norte tentaram tirar a sociedade civil várias vezes, e nós não, está errado, não tem isso, não está no regulamento, isso não é, porque ele sempre vem com questões procedurais, de procedimento que vocês conhecem, enfim, e conseguimos. O outro, agora, aí, quer dizer, também, aí a nossa, eu acho que a gente teria que dar o salto, que eu espero que a gente possa dar nesse segundo governo da presidenta Dilma, é o nosso Conselho de Política Externa, né?
Porque sem isso, quer dizer, né, você não, a República é um processo dinâmico, né? E se a gente for pegar a nossa, o Marco Aurélio mencionava a agricultura familiar, quer dizer, a nossa política agrícola externa, né? Ela foi, durante 500 anos, a política agrícola externa do agronegócio, muito legítimo o agronegócio, né? Só que tem um outro setor, que é a agricultura familiar, responsável por 70% dos alimentos que nós comemos, né? Por 10% do PIB, o dobro da indústria automobilística, inclusive, né? Bom, depois o Pedro vai falar mais sobre isso, não vou, não vou meter de pato a ganso aqui, né, Pedro? Mas, então, enfim... isso para dar um... Então, enfim, né? E não foi simples, gente, né? O embaixador Samuel Milton, que foi colocar o MDA na Camex, né? Então, é um processo de... Eu me lembro no começo das negociações da ALCA, minha colega até mencionou isso, quando eu quis passar os documentos da ALCA para Via Campesina, eu disse, não pode. Tá bem. Fomos para a reunião e eles tinham passado para a CNA. Eu falei, mas como? Ah, mas a CNA é paraestatal. Mas que paraestatal? Enfim, mudamos isso, né? Depois, enfim, toda a questão que a gente trabalhou, quer dizer, de tecnologias sociais sustentáveis. O Marco Aurélio mencionou muito bem aqui a Embrapa, mas nós temos tecnologias sociais que são muito... a gente também não pode cair num cientificismo, né? O PAA, por exemplo, é uma tecnologia social, o Marcos acaba de me avisar, eu não tinha nem registrado, a gente faz PAA em 5 países da África, graças à reunião que o presidente Lula propôs aqui com os presidentes, com os ministros de Agricultura da África, né? Em 2010, e foram escolhidos, o PA foi escolhido como o projeto a ser executado, e nós executamos, enfim, em Moçambique, Malawi, Etiópia, Níger e Senegal, um por cada macro-região, 2 anglófonos, 2 francófonos e 1 lusófono, e ganhou o prêmio agora de cooperação Sul-Sul, né? E como a gente já tinha ganho com as escolas vivas, que nós reconstruímos a escola em El Salvador, que tinha sido destruída por uma grande tempestade, as pedras caíram e mataram as famílias das crianças, a gente reconstruiu a escola, o hardware e aí o software, né? Como é que você trabalha isso, como é que você reconhece perigo, como é que você, né? Enfim, num país extremamente vulnerável, como é El Salvador, mas também os países da América Central, né? Bom, e aí, quer dizer, só para fechar, a questão da soberania como substância, né? Quer dizer, e aí eu acho que o Brasil tem muita força nisso, por ter isso na própria Constituição, né? Quer dizer, se não estamos falando de soberania alimentar, financeira, energética, de que soberania estamos falando, né? Então, como é que você traz substância a isso, né? Quer dizer, e isso não é tão simples, parece óbvio, mas não é tão simples assim quando você está discutindo isso em termos internacionais e até nacionalmente. Quer dizer, eu lembro quando a gente começou a falar em soberania alimentar, as pessoas entendiam a autarcia, o agronegócio queria nos matar, enfim, não é nada disso. Hoje está na lei, está no plano, está na lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, enfim, enorme avanço, né? Quer dizer, para você realmente implementar o que diz a Constituição e poder trabalhar com os países de uma outra forma. Quer dizer, a nossa própria cooperação humanitária, que não existia, né, é criada no governo do presidente Lula, e nós vamos evoluindo até etimologicamente, saímos de ajuda humanitária para assistência humanitária, que é a terminologia que a ONU usa hoje, para cooperação, né? Somos o país do Paulo Freire, quer dizer, né? Ninguém só ensina, ninguém só aprende, quer dizer, é óbvio que, né? E nós, a China e a Índia, sem conversarmos entre nós, escolhemos não ser chamados de doadores, né? Mas de parceiros, porque é essa a verdade. Mesmo quando eu dou o arroz, parece que é uma coisa unilateral, não, eu passo a conhecer todo o sistema de logística daquele país. Então, não é evidentemente algo unilateral, né? E para fechar mesmo, para dizer, olha, acho que é um momento muito importante, né? De novo, reitero, acho que são 2 projetos muito distintos que estão em jogo. E lembro uma coisa, quer dizer, até porque eu quero ir ver amanhã a exposição da Leopoldina lá no mar, né? A Leopoldina foi quem decretou a independência do Brasil, né, porque ela foi como presidenta do Conselho de Ministros, quando o Dom Pedro viaja a São Paulo, né, ela que expede a carta, enfim, genial, depois a carta que ela expede para os portugueses e depois a que ela expede para ele, né, para dizer, olha, enfim, não tinha outro como nós esperávamos, meu querido, enfim, né, mas a outra chefe de Estado, que foi Isabel, que, né, consegue nos livrar da maior vergonha que já tivemos, que foi a escravidão, né? E acho que esse momento é de uma mulher de novo, né? Porque passamos, enfim, por um momento crítico da nossa história, como nação e como ator internacional, como parceiro internacional,
temos sim uma missão que é só do Brasil, como cada país tem a sua, e eu acho que agora nós chegamos a um processo de compreensão de qual é essa missão, né? Muito obrigado.